Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Muito boa noite, estou aqui mais uma vez, Caliel Conrado, no comando do seu programa Interview. Programa que acontece sempre de segunda a quarta-feira e na quinta-feira tem o Interview Debate. Nosso compromisso começa agora e vai até às 7 horas. E você vai ter uma hora de oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras, como também da nossa região. Como sempre falo, são pessoas daí conhecendo pessoas de cá. Sintam-se todos bem-vindos e uma ótima noite a todos vocês, amigos telespectadores da TV Diário do Sertão. Hoje nós temos o prazer e a honra de conversar com o doutor Antônio Fernandes Filho, ele que é doutor em análises clínicas, professor também da UFCG e diretor científico do Central Lab aqui na cidade de Cajazeiras. Esse nosso bate-papo de hoje vai ser com ele. Boa noite, Antônio Fernandes, prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview. Boa noite, Caliel, boa noite, ouvintes, telespectadores do programa. Queria inicialmente parabenizar a iniciativa da TV Diário do Sertão, uma iniciativa inovadora, pioneira, né? Bonito de se ver a história de cada cidadão aqui da cidade. Muito bem. Antes de entrarmos dentro dos assuntos peculiares da sua profissão, em termos atuais, eu sempre gosto de convidar os nossos amigos a fazerem uma viagem no túnel do tempo e conhecermos um pouco de sua trajetória. Bora lá? Vamos lá. Aonde nasceu Antônio Fernandes? Eu nasci em Iraúna, cidade aqui do lado. A terra dos músicos e sacerdotes? A terra dos músicos e dos sacerdotes. Tenho na família sacerdotes, vários deles, na cidade de Iraúna. Um primo bispo, foi bispo em Campina Grande, que de certa forma foi um grande exemplo para mim e para minha família, Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Ah, que legal. Era meu primo, sobrinho de minha avó. Muito bem. Já que é a terra dos músicos, sacerdote, você não quis também ser nenhum sacerdote nem músico, não? Quis ser sacerdote. Sacerdote? Até os 12 anos eu quis ser, por incentivo de Dom Luiz, e digo que fui salvo por uma catapora. Uma catapora? Porque quando eu estava vindo estudar no ano que eu ia a Campina Grande, ia estudar em Campina Grande, ser levado por ele, eu adoeci de uma catapora. Na festa de janeiro, que é a festa do padroeiro, ele veio para celebrar um dos noitários, como a gente chama, e eu adoeci de uma catapora, e naquele ano eu não fui mais. E no ano seguinte fui começando a namorar, aquela história toda, e acabei descobrindo que não era a minha vocação, o sacerdócio. Preferia a vida do mundo. Exato. Muito bem. Exatamente. Antônio Fernandes, a família, quem é o seu pai, quem é a sua mãe? Meu pai, Antônio Fernandes, era conhecido em Iraúna como Fernandinho, da farmácia, era comerciante, farmacêutico, nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, tinha farmácia nas cidades. Era político também, filho de político. E minha mãe, Maria Ivonilde, filha de comerciantes, lá de Iraúna, e professora universitária. Então você de repente teve uma vocação do seu pai, farmacêutico, que tem a ver com você também, né? Os dois lados. E sua mãe, que de repente foi professora e hoje também é professora. Exatamente. Os dois, de certa forma, lhe influenciaram indiretamente ou diretamente? Muito. Meu pai foi, assim, já falecido, mas é o grande exemplo de vida que eu tive, né? E minha mãe, a humildade que ela tem, que eu puxei muito, tenho muito essa característica dela, eles dois juntos formam o meu caráter, a minha personalidade, tenho muito deles. Sua mãe ainda viva? Viva. Mora em João Pessoa hoje. Mora em João Pessoa? Mora em João Pessoa. Depois que meu pai faleceu, pouco tempo depois, ela se aposentou e veio morar com João Pessoa, junto com a gente que já estudávamos lá. Só tinha um dos meus irmãos que era muito novinho ainda, quando meu pai morreu. E só depois uns 6 anos depois, ele foi morar em João Pessoa e ela foi também. Antônio, quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos? Família de 6 filhos, 5 irmãos. Muito bem. E todos moram em João Pessoa? Não. 2, o mais velho e a mais nova das mulheres, moram em Mossoró, Rio Grande do Norte. A gente tem muito familiar no Rio Grande do Norte. Desde Natal até aqui, Luiz Gomes, terra de meu pai e de meu avô. Então, o mais velho é médico, ortopedista, Manuel Fernandes, e Verusa Fernandes, que é professora universitária, enfermeira e professora universitária. 2 moram em João Pessoa, ambos formados em Direito, um advogado e outro bacharel em Direito. E aqui em Cajazeiras moro eu e outra irmã Vessia, que é mais velha do que eu, comerciante aqui, proprietária da Medical.
Muito bem. Seus primeiros passos educacionais foram em qual educandário, ou qual escola? Em Uiraúna. Em Uiraúna eu vivia a minha infância e adolescência, né? Em Uiraúna foi na escola Jovelina Gomes, um colégio público, e muito bom, né? Até hoje é um colégio que se destaca dentro do cenário estadual, com boas avaliações, e foi lá onde eu aprendi boa parte da minha formação hoje, a base. Quando você falou aí na escola, você sorriu, dá a impressão que você foi um garoto meio peralta. Foi ou foi tranquilo? Não, eu era tranquilo, embora eu sempre fui de conduzir, eu sempre era apontado, como tem uma historinha que até aconteceu aqui em Cajazeiras. Como presidente de turma, eu gostava de controlar a turma, eu sempre gostava de ser o primeiro, né? E aqui eu vim estudar aqui no Diocesano, já no ensino médio. E só tinha eu de Uiraúna, não conhecia ninguém na sala. Mas eu sempre falava, enfrentava os professores, assim, mas tinha boa relação com todos. E com uma semana aqui, sem conhecer praticamente ninguém, já fui também presidente de sala. Então sempre fui muito... Já tinha algo de liderança em você, né? Tinha. Nesse aspecto, eu sempre gostei mesmo de tomar a frente das coisas e levar o grupo. Isso não trouxe responsabilidade? De onde veio esse espírito de liderança? Você herdou de quem? Eu acho que de meu pai. Do seu pai? De meu pai, de meu avô, né? Da política, de certa forma, incentiva a gente a tomar a frente, né? Em ir buscar parceiros, em buscar amigos para compartilhar do mesmo ideal. Então acho que isso eu herdei deles, de meu pai e de meu avô, da família, do sangue, Fernandes. Em algum momento você chegou a sofrer timidez, Antônio Fernandes? Eu sou tímido. Você é tímido? Eu sou tímido. Mesmo sendo, de repente, líder de classe, assumindo cargos importantes? Eu sou tímido, assim... Depois, o problema é começar a falar, eu fico inquieto para tomar a decisão e eu acho que isso se deve à timidez. Como foi que se deu? Depois você foi presidente de classe, defendeu a classe, como foi conduzir turmas, entendeu? Com essa timidez aí. Como é que foi? Conseguia sair bem? Dava aquele frio da barriga? Sempre dá, até hoje. Para entrar numa sala, é o mesmo frio, é aquela mesma coisa. Mesmo quando você vai ministrar suas disciplinas? Mesmo. Até hoje é sempre ainda tem aquela coisa do desconhecido, né? Porque apesar do assunto ser o mesmo, a gente nunca sabe o que vai encontrar, como vai conduzir aquilo. A cada turma é uma turma diferente. Entendo. São pessoas diferentes, pensamentos, formações diferentes. Então é sempre um desafio. E eu acredito que é pelo desafio que eu venço a timidez. Porque eu gosto de desafios. Muito bem. Antônio Fernandes, você veio a Cajazeiras, concluindo, acho que na época, o segundo grau no Colégio Diocesano, foi isso? Foi, isso. Eu não concluí aqui. Eu fiz o primeiro ano no Colégio Diocesano, com o professor Damasceno, lembro muito bem dele. Qual foi o ano? Foi, eu acho que 89. Em 90, eu já estava em João Pessoa, né, no CA, na época, Colégio CA e curso, e onde eu terminei o ensino médio. Formado em? Farmácia, graduado em farmácia e bioquímica. A inspiração do pai é? Pela UFPB. Meu avô também era farmacêutico, formado em Recife. Foi dessa inspiração do seu avô e do seu pai que você resolveu fazer farmácia também, ou você tinha outro anseio? Eu tinha outro anseio. Qual? Né? Medicina. Medicina? Meu pai, na época que eu fiz vestibular, no ano que eu fiz vestibular, ele se queixava muito que não tinha... Queria que eu fosse farmacêutico. E queria que eu fizesse farmácia. Mas eu tinha aquele desejo da medicina e ele faleceu nesse ano. E eu quis atender esse desejo dele, quando né? Você realizar esse desejo. Sim. E aí eu fiz e acabei gostando muito do curso. E hoje não faria... Eu acho que tomei a decisão certa, eu não faria... Você já fazia o curso, já estudava em João Pessoa, acabou ficando por lá, não é isso? Isso. Fiz a graduação toda em farmácia, lá em João Pessoa, na UFPB, na Federal. Concluí depois a habilitação, que a gente chama, em análises clínicas, mais 1 ano e meio. E no final de análises clínicas, era uma parte de estágios obrigatórios para concluir. Ele podia ser feito em qualquer instituição pública federal, em qualquer hospital público federal do país. Abriram 2 vagas no Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Eu fui para lá, fiz a prova, passei, eram 2 vagas, passei e concluí análises clínicas
praticamente lá, né, nesse estágio. E aí eu, já que estava lá, aproveitei o mundo de São Paulo, que é um mundo de conhecimentos, aí eu fiz especialização, mestrado, iniciei o mestrado e depois passei para o doutorado, onde concluí o PhD em 2004. 2004. Isso. Antônio Fernandes, é claro que sempre a perda de um ente querido, seja um pai ou a mãe, é sempre uma dor terrível. Naquele momento que você perdia o seu pai, ele estava em Uraúna na época? Estava. Como Estava foi em conduzir Uraúna. a família? De repente você filho homem, sempre os filhos ou filho sexo masculino, ele acaba assumindo uma certa responsabilidade pela ausência do pai. Você também teve disso também? De assumir a responsabilidade, de querer dar continuidade ao legado do seu pai, em cuidar da família, cuidar da sua mãe, dos seus outros irmãos? Você assumiu essa responsabilidade? Não, não, não dessa forma. Embora nossa família seja muito unida, né? Até hoje a gente brinca que um se mete muito na vida do outro pela união que a gente tem entre os irmãos, né? A gente está sempre querendo o melhor para cada um e por isso a gente acaba tentando conduzir a vida um do outro. Mas essa função ficou mais para meu irmão mais velho, que na época estava terminando a residência em ortopedia em Brasília, no hospital de base. E aí ele voltou para aqui para o Rio Grande do Norte, onde se estabeleceu em Mossoró, inicialmente em Pau dos Ferros, depois foi para Mossoró, onde o mercado de trabalho era mais aberto, a cidade maior, e ele poderia ampliar mais o seu leque de atendimentos, de pacientes. Mas coube a ele a função de continuar esse trabalho, essa condução de meu pai, né, com a família. E depois, o outro irmão, que foi se formado 6 meses depois e foi dando prosseguimento a isso. Do meu pai, essa responsabilidade de cuidar, eu quis mais pelo lado do estudo, da profissão. Né? Eu quis ser o que ele era, herdei o nome dele, eu herdei o nome, a profissão, o apelido, né? Tudo de meu pai, Fernandinho. Fernandinho. Então, se você chegar em Iraúna, ninguém me conhece como Antônio, é Fernandinho. Fernandinho, né? Fernandinho. Muito Fernandinho bem. Filho. Né? Pelo o apelido de meu pai também, que não era Fernando, era Antônio Fernandes. Fernandes. Né? Mas a avó dele, né, minha bisavó, colocou esse apelido nele e eu herdei também. Muito bem. Fernandinho Filho. Acabei puxando. Antônio Fernandes. Logo quando você terminou a sua graduação de farmácia em João Pessoa, você deu continuidade aos estudos ou deu uma paradazinha para trabalhar? Não parei, na verdade eu só vinha. Meu primeiro emprego foi aqui, na Faculdade de Santa Maria, após a conclusão do doutorado. Eu não parei. Assim que terminei análises clínicas, como eu disse, já foi para São Paulo, e lá, diferente daqui do Nordeste, onde a pesquisa é muito ainda tímida, está nos primórdios ainda, grandes centros como Recife já está bem na frente, mas na Paraíba não está tanto, né, como a gente queria que tivesse, embora o curso de farmácia é um dos cursos que tem mais pesquisa, né, o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica é um dos melhores do país e é o que coloca o curso de farmácia como um dos primeiros do país em qualidade. Me parece que, me perdoe estar interrompendo, que o pessoal está não, terminou acho que ainda existe ainda na cabeça de algumas pessoas que quando termina a farmácia só tem um caminho, abrir uma farmácia ou trabalhar na farmácia. Não é bem por aí, né, Antônio? Não, tem um leque de opções, né? O curso de farmácia, ele tem um leque de opções. O farmacêutico pode terminar o curso de farmácia e pode ingressar em análises clínicas que, porventura, tem várias áreas de atuação. Eu, por exemplo, atuo em uma das áreas das análises clínicas, que é a microbiologia, que por sua vez se subdivide em várias áreas, como a bacteriologia, que é a minha área, que eu estudo das bactérias, né? Mas dentro só da micro tem a parasito, tem a micologia, que é fungos, tem a virologia, tem várias áreas dentro do curso. E também a área de indústria farmacêutica, onde os farmacêuticos podem ingressar nessa área, que é muito forte no sudeste do país, no sul do país, nas grandes indústrias farmacêuticas, é uma área muito progressista, assim, uma área boa, grande, moderna, e na área da pesquisa. A pesquisa científica, o curso de farmácia prepara muitos do quantitativo de pesquisa científica na área de saúde advém do curso de farmácia. Antônio Fernandes, você fez doutorado na área, inclusive em São Paulo. Você não quis ficar por lá, não? Não. Eu sempre quis voltar para o sertão. O sertão sempre me atraiu, mais do que a capital. Eu me identifico muito
com o calor humano, né? E esse calorzão também me agrada muito. Não gosto muito de frio, embora eu goste da combinação frio e vinho, mas o sertão ele me atrai muito. As pessoas, a hospitalidade, a cultura regional, sertaneja, isso tudo me fascina. E eu não vejo isso na capital. Embora eu goste muito de João Pessoa, onde minha mãe reside, meus irmãos, é a minha casa também, mas é o sertão onde eu sempre quis morar. Então, assim que eu terminei o curso, aliás, antes de terminar, eu já tinha em mente vir morar em Mossoró, né, com meus irmãos, em ingressar lá em Mossoró. Mas aí veio o convite da professora Gorete, esposa do professor Inácio Torres, daqui, me fazendo um convite para ir para Santa Maria, ensinar na Santa Maria. E foi uma proposta muito interessante na época. A Santa Maria estava no comecinho dela, né? Já estava funcionando alguns períodos, mas era no começo. E isso me atraiu muito. Eu liguei para um colega, Luciano Gonçalves, que foi um antecessor não, eu fui antecessor dele no curso de farmácia. Depois de mim ele foi também, fez essa mesma prova, passou, foi fazer esse estágio lá em São Paulo. E eu fiquei como muito amigo de Luciano nessa época. E aí eu liguei para ele perguntando da Faculdade de Santa Maria, querendo informações sobre ela, né? Até porque era uma proposta muito boa na época, muito parecida com os salários da Universidade Federal. E aí eu quis saber informações, acabou que ele me informou muito bem, dando boas referências da instituição, me convidando para uma proposta de trabalho no laboratório Central Lab. E aí começou essa parceria e a minha vinda para Cajazeiras. Santa Maria, seu primeiro trabalho, a primeira experiência como professor. Isso. Como foi essa experiência? Muito boa. Eu sentiu também mesmo frio na barriga, mesma tensão? Senti. Como eu disse até hoje... Você sonhava, queria ser professor? Não. Na verdade, eu me preparei para ser pesquisador, né? Também, desde criança, eu me perguntava o que eu queria ser, eu respondia duas coisas: padre ou cientista. Eu queria ser cientista. E eu fazia experiências com restos de ampola, de substâncias injetáveis que sobravam na farmácia. Eu fazia experiência, tinha um caderno de anotações. Eu queria matar a formiga, né, as formigas do quintal. Queria descobrir algo. Tentar preparar um veneno, a fórmula. Isso, eu anotava, mas aquelas coisas de criança ainda, né? Mas conseguiu matar alguma pelo menos? Não, eu acho que eu consegui engordá-las, né? Porque eu colocava glicose, açúcar, né? Eu não sabia que a glicose era açúcar naquela época, eu era criança ainda. E aí eu acabava engordando as formigas. Depois foi que eu fui saber que eu estava alimentando. Estava alimentando, em vez de matar, estava alimentando. É verdade. Muito bem, estamos conversando no programa Interview de hoje com o doutor Antônio Fernandes. Vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos conversando um pouco mais sobre análises clínicas e a sua profissão aqui no programa Interview. José de Piranhas, 128 anos! E a festa tá do jeito que você gosta! Dia 23 de setembro, nos 128 anos de São José de Piranhas. A sua festa está garantida em praça pública com as coleguinhas Simone e Simária. E forró na farra. Aí eu canto uma canção pra minha solidão disfarçar. 128 anos de emancipação política de São José de Piranhas, dia 23 de setembro. Uma realização Prefeitura de São José de Piranhas. Respeito por você. No mês da independência, seja independente e venha pra Dical sair com seu Fiat Zero na hora. Na Dical você compra toda a linha Fiat com taxas especiais a partir de 0,79%. Novo Uno 4 portas completo a partir de 32.500. E você, produtor rural ou pessoa jurídica, venha conferir os descontos especiais para a venda direta da fábrica. Dical Fiat, prazer em lhe atender bem. Cajazeiras e Souza, na Paraíba, e em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte.
O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Prepare-se para ser um grande caçador. O Lojão Rio do Peixe apresenta Caçadores de ofertas. Todo dia o Lojão terá uma nova oferta pra você. Basta entrar e procurar a sua. Essa linda estante Viena, apenas 12 vezes de R$ 32,90. Roupeiro Delta, apenas 12 vezes de R$ 29,90. E atenção para essa oferta. Nokia 501, apenas 10 vezes de R$ 32,90. Sem juros. E mais, no Lojão você pode realizar seus sonhos comprando com o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar o seu sonho. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: setecandeeiros.com.br, acontecepb.com.br, alôsertão.com.br, araçazfm.com.br, blogdofurão.com, cajainformado.blogspot.com.br, canalnoite.com.br, cofemac.com.br, diamanteonline.com.br, folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, ibiaragora.com.br, pbatual.com.br, paraibaurgente.com.br, pbinfoco.com.br, pedrabrancanews.com, radarpb.net, sertãoinformado.com.br, valeinformado.com e f5paraíba.com.br. Fique de olho nas novidades. Muito bem, de volta com o programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, conversando hoje, batendo papo com o Dr. Antônio Fernandes Filho, mais conhecido lá em Miraúna como Fernandinho Filho, descobrimos o apelido dele. Dr. Antônio Fernandes, vamos conversar agora sobre sua profissão. Do que se trata a área de análises clínicas? É a área de diagnóstico, né, das doenças, é o diagnóstico laboratorial, né? Não só de doenças, né, é como o organismo funciona, se está funcionando bem. Então é uma área onde a gente mapeia as funções orgânicas, né, dos órgãos através de enzimas, da dosagem de enzimas, de proteínas, das células do corpo, né, e dos parasitas, bactérias, vírus, fungos, que porventura estejam infectando o organismo. Então a área de diagnóstico de doenças e de prevenção também. A sua especialidade é na área de bacteriologia, né? Isso. Dentro das análises clínicas, né, que se subdividem em várias áreas, na área de hematologia, a área de parasitologia, né, a área de bioquímica, a área de citologia, então são várias áreas. Eu me identifiquei muito com a área de microbiologia, especificamente bacteriologia clínica, embora atue também na área de fungos, né, que é a micologia. Mas a bacteriologia é o meu forte. Tem a bacteriologia e também tem a virologia, que é a questão ligada a vírus, não é isso? Isso.
Qual a diferença entre bacteriologia e virologia? A bacteriologia, ela estuda e detecta, no caso das análises clínicas, doenças causadas por bactéria. Então, no laboratório, a gente faz o cultivo dessas bactérias, a partir de secreções orgânicas, né? No caso, por exemplo, um caso bem simples, uma pessoa com infecção na garganta, né? Na orofaringe. Então, a gente colhe o material dessa parte do organismo, que porventura esteja doente, inflamada, infectada, e através desse material a gente cultiva em laboratório, né? Semeia em laboratório, simula em laboratório as condições que a bactéria tem no corpo, e a partir daí a bactéria vai crescer, né, nos meios de cultura, e a gente, a partir disso, vai identificar essa bactéria, testar antibióticos contra essa bactéria e ver aqueles que podem ser usados e os que não podem ser usados, aqueles que a bactéria já adquiriu resistência. E a partir disso é feito um laudo, é enviado para o médico solicitante, que a partir daquele conhecimento gerado pelo laboratório vai tratar com maior eficácia aquela doença. As doenças, elas hoje são mais bacterianas, as doenças na classificação, elas são mais bacterianas, ou são mais de bactérias ou de vírus? Não há essa relação. Existem doenças que são causadas mais por bactérias e existem doenças que são causadas mais por vírus. Um exemplo é esse mesmo que eu usei, né? E que inclusive é causa de muitos erros. A dor de garganta, né? A inflexão de garganta, de orofaringe, ela é causada muito mais por vírus do que por bactérias, mas ela é mais tratada como se fosse bactéria e não vírus, né? As pessoas usam mais, qualquer dorzinha de garganta já vão para o antibiótico, que não combate vírus, né? Se esquecendo ou não sabendo, que a maioria das infecções por orofaringe são virais e não bacterianas. Então, ela, na verdade, está se tratando por um antibiótico, matando a flora bacteriana que a gente tem, que é a flora oral, né? E fazendo com que o vírus, se for viral, fique ali mais tempo, porque não está tendo competição nenhuma no organismo, porque o antibiótico matou. Então Você falou que tinha bactérias. Quando fala assim bactérias, a gente pensa logo que é coisa ruim. Existem bactérias boas também? Existem. Essas mesmo que estão na orofaringe e outras que estão no intestino, elas estão em simbiose, né? Elas estão no organismo como uma parceria conosco, né? Competindo com bactérias nocivas, né? E fazendo a parte no caso do intestino, do equilíbrio da microbiota intestinal, né? Algumas digerindo gorduras, né? Então são bactérias que essas bactérias fazem parte da nossa microbiota, na pele, em todo o nosso organismo, em toda a extensão da pele existem bactérias que também estão ali em simbiose com o nosso corpo. Em mexer com bactérias, em você estar ali em contato com bactérias, não causa um pouco de medo? Você está mexendo ali, manipulando de certa forma, não causa uma certa pânico, um certo medo não, Antônio? Não, mesmo eu sei que tem uns cuidados, mas você sabe que de repente, por qualquer motivo... A gente toma cuidados e a gente passa esses cuidados para os nossos alunos, para os nossos funcionários, né? E é necessário, principalmente, qualquer material que chega no laboratório, seja ele de laboratório de pesquisa, onde a gente trabalha com bactérias, com micro-organismos, seja ele com laboratório de diagnóstico, como é o Central Lab, em qualquer material que entrar, a gente considera como infectante. Então, sendo material infectante, pode ter tudo ali dentro, desde bactérias simples, pouco fatais, pouco nocivas, até bactérias que causam a morte, como no caso de meningite bacteriana por meningococo, né, que causa temor nas pessoas, inclusive no laboratório, sempre que entra um caso suspeito, né, todos nós somos avisados, né, de antecedência, na recepção já começa, todo o laboratório se prepara para receber aquela amostra, que causa pane mesmo, né? A gente se prepara, inclusive, tomando medicamento, para caso aquela amostra seja positiva. Então, para isso, a gente tem os EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, que a gente trabalha todos os dias com eles. São as máscaras, os gorros, as luvas, né? As câmeras de exaustão, os fluxos laminares, são equipamentos onde a gente manipula a bactéria sem correr o risco de contágio. Qual a bactéria... Não sei nem se é o termo técnico que eu vou usar, se vai ser esse, você me corrija. Qual a bactéria hoje mais perigosa, digamos assim? Existem, Caliel, vários gêneros que a gente chama de bactérias e várias espécies dentro desses gêneros. E a gente teme as bactérias de origem hospitalar, né? Então, até um conselho que eu dou aos telespectadores, que evitem andar no hospital sem a real necessidade,
né? Principalmente o ambiente de UTI, né? É onde estão as bactérias mais nocivas, mais potencialmente perigosas, né? Por quê? Porque lá, pelo próprio ambiente, ali existem os pacientes com maior gravidade, né? E mais susceptíveis a contato com essas bactérias. Então essas bactérias são perigosas no sentido de poucos antibióticos conseguem combatê-las, né? Às vezes nenhum antibiótico consegue combatê-las. Tem que se fazer um coquetel juntando vários antibióticos muito fortes, antibióticos que a gente chama de última escala, que inclusive são restritos ao ambiente hospitalar, não vendem em farmácia, né? São restritos para uso hospitalar e para compra hospitalar. E mesmo estes antibióticos, existem bactérias, inclusive aqui no Hospital de Cajazeiras, já detectamos, no Hospital de Souza, enfim, no país inteiro, existem essas bactérias que a gente chama de multiresistentes. São bactérias perigosas e a gente deve evitar. E quando for, usar equipamentos de proteção individual, lavar as mãos antes de entrar, evitar contato físico com o paciente e com os leitos, né? A gente geralmente quando chega no hospital pega logo na cama, né, no leito do paciente, ou pega na mão do paciente, e a gente não deve fazer isso. Para proteção nossa e para proteção também do paciente. Essas bactérias, você fala, existem bactérias que são extremamente resistentes. Como é que elas surgem? Se surgem do nada, elas entram em mutação? Como é que funciona o processo de surgimento dessas bactérias? Inicialmente é o contato com o antibiótico, né? Com antibiótico? Sim, o contato com o medicamento. Mas se o antibiótico é para curar, ao mesmo tempo pode. É o que causa resistência a essa bactéria. A bactéria descobre como o antibiótico age, né? Ou ela ganha essa informação de outra bactéria que passa para ela, né? Eu brinco com meus alunos. É um organismo inteligente. Eu sou um admirador das bactérias. Sério? Por esse fato, porque os farmacêuticos passam anos descobrindo como o antibiótico age, né, para lançar um novo antibiótico no mercado, e em pouco tempo as bactérias descobrem o mecanismo de ação desses antibióticos e se mutam, né, e passam essa informação através dos seus DNAs, de partículas de DNAs, elas passam para as outras espécies de bactérias, né, e criam uma geração de bactérias multiresistentes. Então, a partir do uso inadequado, muitas vezes inadequado, dos antibióticos pela própria população, muitas vezes até por profissionais médicos ou não médicos, né? A gente vê em muitas farmácias a prescrição inadequada por profissionais não médicos de medicamentos do tipo antibiótico, né? Hoje é proibido, mas mesmo assim a gente encontra farmácias que prescrevem, farmacistas prescrevendo antibióticos para a população. E a população mesmo comprando antibióticos sem passar por diagnóstico. Eu acho que na maioria das farmácias chega lá, olha, estou com, acho que é o mais clássico, estou com infecção de garganta, me dá aí um antibiótico, dá aí uma amoxicilina. Então estão vendendo. Então, na verdade, a população está correndo sério risco de estar criando novas bactérias ou bactérias mais resistentes? Novas bactérias não, mas bactérias resistentes ao antibiótico. Um exemplo simples disso é que a gente costuma ver já na prática diária da rotina no laboratório, é um antibiótico, que é um antibiótico muito bom, um antibiótico potente, como é a azitromicina, e que não deveria ser usado de forma inadequada, como é hoje, eu até diria que era irresponsável usar azitromicina sem ter feito uma cultura, sem saber o histórico de infecção de orofaringe do paciente, se é a primeira vez que ele tem, se não é, se é recorrente ou não é, né? Porque a maioria das bactérias que causam infecção de orofaringe são sensíveis, né, à amoxicilina, que é um antibiótico mais fraco, digamos assim, né? É um antibiótico o mais popular, né? É o mais popular e ele é eficaz, né? Quer dizer, para a maioria dos casos. Então, para isso, tem que se fazer uma cultura, tem que se primeiro passar em consulta ao médico, né, que vai fazer esse diagnóstico, essa pesquisa, essa avaliação do paciente, e depois para o laboratório onde é feita a cultura de orofaringe, para identificar o micro-organismo, qual é a bactéria que está causando a infecção, se é bacteriana ou não é bacteriana, se de repente é viral, né? Como eu disse, a maioria das dores de garganta são virais e não bacterianas. Que é causada por bactéria e a causada por vírus? A causada por bactéria a gente já tem uma diferença, inclusive macroscópica, que a gente
analisa, né, o médico faz esse exame e vê, né, já tem um indício, né, de que se trata de infecção viral. As infecções bacterianas de orofaringe, elas são mais úmidas, elas produzem mais pus, né, produzem pus, enquanto as virais são mais secas e não produz pus. Você fala que quando cria aquelas bolinhas nas Isso, amígdalas, aí né? já é a placa bacteriana causada pela bacteriana. Né? Já de cara diz que é bacteriana. Bacteriana, elas têm mais a frequência de placas de pus, é placa de pus, aquilo que a gente vê branquinho na garganta, e é aquele material que é colhido em laboratório para fazer a análise e a cultura. Para saber qual antibiótico... Qual antibiótico e qual micro-organismo, qual bactéria que está causando aquela infecção. Está acontecendo muita o termo certo seria mutação, Fernandes? Mutação De é repente, uma das... um antibiótico X estava servindo para aquele problema, para aquela bactéria, para combater aquela bactéria, e hoje já não causa mais nenhum efeito. Está acontecendo muito disso? Acontece diariamente, né? As mutações bacterianas, as bactérias... Porque assim, Caliel, para um antibiótico ou qualquer outro medicamento atingir o alvo na célula bacteriana, ele tem que ter um receptor naquela célula bacteriana. Então, os farmacêuticos industriais, eles quando preparam o medicamento, quando descobrem o medicamento, eles fazem com que aquele medicamento tenha um receptor X, ou no órgão, ou no micro-organismo. Se for no micro-organismo, se for para bactéria. Então, o antibiótico tem um local para agir, para se ligar na bactéria. Então, a bactéria descobre isso e muda aquele local nela. Então, chama de mutação. Né? Então o antibiótico chega, é mala. Chega e não consegue se ligar em lugar nenhum, porque houve a mutação. Né? Então essa forma, é isso que faz com que as bactérias sejam resistentes. É o uso inadequado, toda vez que está com infecção, as pessoas já vão para o antibiótico, já escolhem antibióticos fortes, potentes, porque querem ficar boas logo, né? E aí acabam fazendo com que as bactérias se tornem resistentes. Quando se precisa usar aquele antibiótico mais forte, não há mais eficácia. E acaba ficando recorrente a infecção, né? Sempre fica, exato. Toma, não resolve, vai tomando. Exato. A gente está falando sobre isso, boa noite, sempre tem um internauta, sempre tem um crise de garganta. Qual o medicamento que eu devo usar, doutor Antônio Fernandes? O nosso amigo Demontier Fernandes, da São João do Rio do Peixe. Eu acho que o doutor Fernandes já explicou, né? Tem que procurar um médico, né? Tem que procurar inicialmente um médico para que ele faça essa avaliação física do paciente e o seu histórico de infecção de garganta. E depois disso, no caso aí, ele disse que é recorrente, eu tenho que ter muito cuidado porque há uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes que causa sequelas no organismo, né? Então, mesmo que o paciente fique bom, ele pode liberar uma toxina, que é a streptolizina O, que pode causar duas doenças graves, inclusive uma sem cura, que é a febre reumática, que tem como fazer esse diagnóstico precoce e evitar que essa doença se instale no organismo. Então, o caminho é esse, procurar sempre o médico para fazer essa avaliação e depois o próprio médico já vai conduzir esse paciente a exames laboratoriais para pesquisa, inclusive, dessa toxina que eu acabei de falar. Então, é sempre esse caminho. Nunca tomar antibiótico antes Muito bem, disso. não compre nem tome, senão você vai piorar a situação. Doutor Antônio Fernandes, inclusive o senhor já teve a oportunidade, eu vou chamar de você, né? Você. Eu vou chamar de Fernandinho Filho. Pode chamar. É um grande prazer ter esse nome de meu pai. Com certeza. Ô Antônio Fernandes, você teve também a oportunidade de ir para fora do país, logo quando você terminou o seu doutorado, foi isso? Isso. Na época de término do doutorado, foi em julho de 2004, né, na época que eu estava terminando meu doutorado na USP, houve um convite, né, da minha própria orientadora, a professora Marina Martinez, e meu co-orientador, professor Trabucci, que já é falecido, mas é um ícone da microbiologia mundial e no Brasil foi um dos maiores pesquisadores, um brasileiro que mais publicou, né, na área de microbiologia. E houve esse convite por parte deles para ir para o CDC em Atlanta fazer meu pós-doutorado, mas eu preferi começar a trabalhar, a aplicar meus conhecimentos. Já havia uma inquietude da minha parte de voltar para o sertão, né, e de trabalhar, né. Eu estudei muito tempo, né, mais de 12 anos estudando, né, então curso de farmácia 5 anos e meio, depois começou a especialização, mestrado, doutorado, então eu já queria aplicar meus conhecimentos. Muito bem, quem passou por aqui rapidinho ali que apareceu no nosso outro estúdio foi a secretária de Educação do município, a professora Andréa Braga, que deixou um beijão e um abração para você, viu, Antônio? A Andréa é muito querida, amiga querida, respeito e admiro muito. A Andréa é uma guerreira,
e é uma pessoa muito inteligente e eu gosto muito de conversar com ela. Gente boa, um abração para nossa amiga Andréia Braga. Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco vamos conversar sobre uma experiência curricular na vida de Antônio Fernandes, que foi dirigir a maior casa de saúde aqui do Alto Sertão, que foi o Hospital Regional de Cajazeiras. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. São José de Piranhas, 128 anos! E a festa tá do jeito que você gosta! Dia 23 de setembro, nos 128 anos de São José de Piranhas! A sua festa está garantida em praça pública com as coleguinhas Simone e Simária! Gabriel Diniz e Forró na Farra! Aí eu canto uma canção pra minha solidão disfarçar. 128 anos de emancipação política de São José de Piranhas, dia 23 de setembro. Uma realização, Prefeitura de São José de Piranhas. Respeito por você! No mês da independência, seja independente e venha pra Dical. Sair com seu Fiat Zero na hora. Na Dical, você compra toda a linha Fiat com taxas especiais a partir de 0,79%. Novo Uno 4 portas completo a partir de 32.500. E você, produtor rural ou pessoa jurídica, venha conferir os descontos especiais para a venda direta da fábrica. Dical Fiat, prazer em lhe atender bem. Cajazeiras e Souza, na Paraíba. E em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Prepare-se para ser um grande caçador. O Lojão Rio do Peixe apresenta Caçadores de ofertas. todo dia. O Lojão terá uma nova oferta pra você. Basta entrar e procurar a sua. Essa linda estante Viena, apenas 12 vezes de R$ 32,90. Roupeiro Delta, apenas 12 vezes de R$ 29,90. E atenção para essa oferta. Nokia 501, apenas 10 vezes de R$ 32,90. Sem juros. E mais, no Lojão você pode realizar seus sonhos comprando com o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar o seu sonho. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com um reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, conversando hoje com o Dr. Antônio Fernandes. E agora vamos entrar, talvez um dos maiores desafios até agora da sua vida, que foi assumir a direção do Hospital Regional de Cajazeiras, na época que era a gestão tripartite. Antônio Fernandes, foi realmente o maior desafio de sua vida? Foi. Foi o maior desafio da minha vida. Se arrependeu? Não, ao contrário. Eu não faria, eu não iria de novo, não naquelas condições, né? Mas foi o maior desafio, é uma instituição enorme, cheia de problemas, né? Problemas estruturais, problemas físicos, problemas de recursos humanos, né? E de mentalidade, tanto da população quanto dos profissionais trabalhadores ali, desde os serviços gerais até ao médico, que na verdade
é um dos maiores problemas do hospital, a carência de profissionais, o comprometimento dos profissionais no Hospital Regional de Cajazeiras é um grande problema, é um grande desafio para todos os gestores que ali passaram, né? Mas me preparou para assim, enfrentar qualquer problema no âmbito administrativo. Quando sai dali, você está preparado para enfrentar, até para ir para a guerra, eu acho, né? E eu acho que foi na minha avaliação e da popular, pelo carinho que eu encontro da população, dos funcionários do hospital sempre que vou lá, né? Eu dificilmente entro no hospital para resolver uma coisa e consigo chegar logo ali naquele local que de destino, né? Sempre as pessoas vêm ao meu encontro, me abraçam, agradecem. Gente que eu nem conheço na feira livre quando eu vou sempre. Me agradecem pelo trabalho realizado, né? Na verdade, é uma grande parceria com todos os profissionais na época. Você fala, não me arrependo, mas não voltaria. Alguma coisa lhe aborreceu? Não, não é aborrecimento, Caliel, é as condições mesmo de trabalho ali, né? Eu entrei no hospital sem querer, na verdade, né? Eu fui para uma reunião... Empurraram lá a força? Não a força, mas foi uma imposição da instituição que eu abracei a causa da instituição, né? Eu quis abraçar a causa da instituição, mas foi um desafio. Por quê? Na época, quando houve a mudança de governo, né, a saída de Cássio, a entrada de Maranhão, nós participamos de uma reunião, houve um convite do professor Thompson, junto com o professor Fábio Freitas, diretor do campus aqui de Cajazeiras, nós fomos participar de uma reunião com o secretário de Saúde para definir a participação da UFCG aqui no Hospital Regional de Cajazeiras. Já que nós não tínhamos hospital universitário, nós precisávamos de um hospital escola para os nossos alunos do curso de medicina, do curso de enfermagem, da escola técnica de saúde. E aí nós fomos com essa proposta para participar da direção do hospital. Na época havia abertura de um diálogo para a direção clínica do hospital. Então a gente levou 2 nomes, o nome do professor Dilbery e do nome do professor Radamés, que era um professor nossos, né, um cardiologista, um outro pediatra, e do quadro de professores da UFCG. E eu estava candidato, né, pré-candidato, a diretor de centro naquela época. Né, o professor Fábio estava acabando seu mandato, eu era candidato a candidato. Mas o professor Thompson percebeu a abertura do secretário de Saúde e o induziu, na verdade, o conquistou para que não só a direção, a universidade entrasse no hospital, mas que fosse pela direção geral. E na época foi um transtorno, porque o deputado, hoje deputado Vitoriano, estava participando desta mesma reunião, foi até constrangedor para nós todos, porque ele estava indo assumir a direção do Hospital Regional naquela reunião, né? E o professor Thompson me indicou, sem nem antes me consultar, na época, né? Na hora, né, o secretário de Saúde propôs uma parceria entre o Estado e o município, mas dando à universidade não a direção clínica, mas a direção geral, que estava direcionada para o doutor Vitoriano, que eu tenho muito respeito. Então, o que acontece? Na hora, o secretário aceitou a proposta de Thompson e pediu para ele repensar no nome. E ele me indicou na hora, na reunião. Eu estava ao lado de Vitoriano, né? Ao lado, sentado ao lado dele. Que situação, hein? Foi uma situação complicada e eu não pensava, não conhecia o hospital, nunca tinha entrado no hospital regional, né? Então, foi um desafio muito grande. E, na época, as eleições do centro foram mudadas. Vitoriano retrucou a decisão na época? Não, se chateou, obviamente, com toda razão, né? Mas acabou participando também, indicando o nome, inicialmente, de Carmen, né, esposa de Radamés, para a direção administrativa do hospital, como nome representando o município. Depois veio Jaqueline, esposa de Léo, e aí a gente conduziu o processo da melhor forma possível, como a gente podia. Funcionou a tripartite? Olha, funcionou. Funcionaria novamente? Não sei. Depende das cabeças. Depende das instituições, dos desejos. Nós entramos lá, Caliel, com duas missões. A missão de retirar a política de dentro do hospital, os desmandos políticos de dentro do hospital, e transformar o hospital regional em hospital escola. E a gente avançou muito criando
a gente ampliou muito os serviços do hospital. A gente passou de 40 leitos para 120 leitos na época, funcionando. Né? Nós tínhamos leitos vazios no hospital. Não tinha cama, não tinha quando tinha cama não tinha colchão, quando tinha colchão não tinha cama, estava quebrada. Então havia só 40 leitos funcionando no hospital. Né? Poucos médicos, 50 e poucos médicos, a gente triplicou o número de médicos. O número de leitos passou para 120 em pouco tempo. Né? Foram meses assim. Eu lembro de uma reportagem no Diário, no Gazeta, né, do professor Zé Antônio, do Fra Salles, falando, gosto sempre de ler o histórico do hospital, da nossa gestão, e das grandes mudanças que ocorreram. Nós chegamos a criar no Hospital Regional, que foi pioneiro essa experiência no Estado, 3 residências médicas. As residências médicas eram restritas ao UFPB e ao UFCG, né, nos seus hospitais universitários, e nós fomos o primeiro hospital estadual a criar 3 residências médicas aprovadas pelo Conselho Nacional de Residências Médicas em Brasília. E a gente criou residência em pediatria, criou residência em medicina em comunidade e criou residência em clínica médica, né, dentro do Hospital Regional, que é um dos maiores passos para se transformar em hospital escola e vir recursos a mais para o hospital. Infelizmente, no governo de Ricardo Coutinho isso não prosseguiu, as residências acabaram, né, a universidade trouxe para si essas residências. Uma está funcionando ainda, outras não mais, mas há o desejo de voltar a funcionar, há o desejo não, tem que ter isso no Hospital Júlio Bandeira, né, ou no outro que vai ser construído, se Deus quiser, né, há 168 milhões aí para ser investidos no novo hospital, isso é muito bom, mas na época foi esse grande desafio. Nós conseguimos mudar a mentalidade das pessoas, criamos serviços como a hemodiálise, reforma da maternidade, ganhamos leitos de UTI, UCI neonatal, que até hoje não foram colocados ainda em funcionamento. Na verdade, a UCI neonatal foi já, alguns poucos leitos, não todos, mas conversando com a professora e enfermeira Maura, ela tem essa determinação e eu acredito muito nela, no trabalho dela, e do professor Francisco, que é um professor nosso, amigo e companheiro, e acho que eles têm tudo para fazer uma administração muito boa do Hospital Regional. Quando você foi diretor do hospital, você teve que mexer lá dentro. E quando se fala em mexer e mudar uma concepção de décadas e fazer uma releitura, implantar um sistema adequado para o atendimento à comunidade, obviamente você teve que mexer com algumas pessoas que estavam acostumadas a um sistema complicado de se fazer política de saúde. Muitos inimigos na época? Eu ouvi rumores que você chegou até a ser ameaçado, foi verdade? Foi. Na verdade, eu não considero inimigos, né? Mas pessoas que pensam diferente, né? E a gente tem que tem que saber lidar com pessoas assim, né? A gente não pode agradar, nunca agrada a todos, né? Então, realmente precisou se mexer na estrutura do hospital. Veja bem, o Hospital Regional é um hospital público, totalmente público, né? Com recursos, recebe recursos SUS, 100%. Mas na época existia dupla entrada, né, o que a gente chama de dupla entrada, que é uma ala do hospital, que é a melhor área do hospital, que é a área de apartamentos, e duas enfermarias, grandes enfermarias, eram destinadas a convênios e particulares. Né? Então, isso não se concebe num hospital público com dupla entrada. Então, foi um desafio ter que retirar isso de dentro do Hospital Regional. Então, a gente, com isso, desagradou a interesses, né, de grupos, de classes, e isso foi, de certa forma, chato, mas necessário, né, porque não se concebe, na minha cabeça não entrava isso, também do secretário de Saúde, José Maria de França, na verdade, partiu dele essa determinação, e eu entendi como necessária e correta, né, essa atitude dele. Mas, afora isso, tínhamos outros problemas, como cobrança de procedimentos. A gente descobria que alguns profissionais cobravam do paciente por cirurgias, por atendimentos, né, por diárias em leitos de UTI. Absurdo isso. Então, era absurdo. Havia isso, foi detectado, foi conversado com os profissionais e, enfim, foi resolvido o problema. Mas, como disse, desagradou, né? No início. Depois, os próprios profissionais reconheceram como importante aquela ação e passou a nos ajudar, passou a ser parceiros, né? Outros não, né? Mas a maioria sim.
né, por Cajazeiras, pela região. A maioria deles concordou com aquilo, viu que era importante, que era diferente, que a gestão era diferente, que o pensamento era diferente. E foi um êxito, foi muito exitosa a nossa participação. A participação não minha, mas a participação da universidade, da UFCG, nesse processo. Muito bem, estamos caminhando para os momentos finais do programa Interview, que bate um papo hoje com o Dr. Antônio Fernandes Filho. Ele que é professor da UFCG e também é doutor em análises clínicas e reside aqui na cidade de Cajazeiras. Tem vontade de sair daqui, Antônio? Não tenho. Mas, Gosto rapaz, muito de Cajazeiras. Você ficou aqui, não quer mais sair de Cajazeiras me conquistou. Que coisa boa. O que lhe conquistou tanto Cajazeiras? A cidade em si, as pessoas, a cultura. Eu acho Cajazeiras vanguarda em muitos aspectos. E a universidade, o amor pelo CFP, eu sou apaixonado por ali. E vejo que ali, o Centro de Formação de Professores, né, na UFCG, e vejo que ali tem muito a crescer, tem um potencial muito grande e precisa de pessoas que pensem assim, que queiram vê-la crescer cada vez mais. E eu já entro no nosso último assunto, que é a sua pretensão de disputar a direção da Universidade Federal de Campina Grande aqui, o campus de Cajazeiras? Isso, vamos falar sobre isso. Agora? Não pode falar. Eu sou pré-candidato, na verdade já há uma composição de chapa, né, para candidatura, né, que vai ser aberta ainda, o processo eleitoral não foi aberto, tem uma comissão instalada cuidando isso em novembro. Se eu não me engano, há rumores que seja em novembro, dia 19 de novembro, a eleição para novo diretor de centro. E o nosso nome, o meu como diretor, candidato a diretor, e do professor Carlos Davidson Pinheiro, que é aqui de São João do Rio do Peixe, família de sobrinho do José Dantas, né, doutor José Dantas, e é doutor em Química pela Unicamp, é um professor muito querido da área das licenciaturas, né? Então a gente formou uma chapa pensando nas duas áreas, na área de saúde com a minha representação e na área das licenciaturas com a representação do professor Carlos Davidson, ambos trabalhando pelo CFP como um todo, não vendo o CFP como duas áreas, mas o CFP como um todo, como um centro, como é hoje, né? Com duas áreas distintas, né? Que já bem formadas, bem delimitadas, né? A área de saúde com cursos medicina, enfermagem e a escola técnica, com importante participação, enorme participação dentro da universidade. E a área das licenciaturas, com vários cursos de geografia, história, pedagogia, letras, né, química, física, biologia, matemática, um leque de cursos. A universidade se tornou muito gigante, o campus gigantesco, né, e com muitas possibilidades de crescimento, não só para a própria instituição, mas para Cajazeiras. Eu acho que falta ainda essa parceria maior entre os órgãos públicos municipais e a universidade, no sentido de colocar projetos em práticas. Eu acho que falta isso está na nossa carta-programa. Como o nosso tempo está limitado, 3 projetos mais importantes que você sugere para a instituição UFCG aqui em Cajazeiras? Assim, Calel, como o processo eleitoral ele está em andamento, a gente não pode divulgar ainda a carta-programa nem nossos projetos, mas eu adianto que são projetos bem interessantes, inovadores, né, desafiadores, digamos assim, que é o que eu gosto, né, e acho que a comunidade acadêmica vai se sentir, de certa forma, motivada a acreditar nessa chapa, nessa proposta que a gente vai colocar no devido tempo. Muito bem, muito prazer em conversar com você, Antônio Fernandes, mas no finalzinho vou fazer o clássico jogo rápido. Vamos lá. Quando eu menciono alguma situação ou alguém, você diz a primeira coisa que vier à sua cabeça. O Iraúna. Amor. Cajazeiras. Paixão. Se não fosse farmacêutico, seria? Farmacêutico. De novo? De novo. E médico não seria? Não mais. Músico ou sacerdote? Rapaz, músico. Músico. Qual a música que mais você gosta de ouvir? Qual o estilo de música você mais gosta de ouvir? Eu gosto de MPB, música popular brasileira. Eu gosto do estilo mais tranquilo, embora eu sou bem eclético, né? Depende do momento, depende do lugar. Sou bem variado, né? De música clássica ao forró, gosto muito de dançar.
Mas o MPB é aquela que eu escuto com mais frequência, aquela música mais calma, mais tranquila, que faz a gente pensar e que agrada mais ao coração. Quem do MPB você escuta com mais frequência? Olha, varia, né? Caetano, Gilberto Gil, gosto muito. Os clássicos, né? Chico Buarque, vai aí de Roberto Carlos, enfim. Tem uma todos. música que é aquela que tenha marcado sua vida em algum momento? Aquela que você sempre escuta com frequência? Olha, que marca a minha vida, que marcou minha vida, que marca até hoje, sempre que eu escuto eu choro. É uma música que fala muito de meu pai, né? Que ele cantava pensando no pai dele e que hoje eu canto pensando nele, né? Que é uma música cantada eu gosto dela cantada por Nelson Gonçalves, né? Que é Naquela Mesa. Então sempre que eu canto Naquela Mesa, ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor, né? Então essa música, a letra dessa música me lembra muito meu pai em tudo, né? E ela me faz chorar, me faz sentir saudades. Qual a história que seu pai contou que mais, de tantas, qual que mais tenha ficado em você, que você tenha aprendido mais uma lição? A história dele mesmo, a história de vida, não a história que ele contava, mas a história dele, de vida dele, as coisas que ele fazia, né? Como ele atuava, como ele tratava as pessoas, né? Ele era farmacêutico e era mais que era praticamente tudo dentro da área de saúde. Atuava desde farmacêutico a médico, naquela época muito difícil. Não havia profissionais médicos, então o farmacêutico absorvia isso. E ele tinha a disponibilidade sempre, então não tinha hora, não tinha dia, não tinha nada que o fizesse ficar em casa com a pessoa necessitando de seu atendimento. Então, muitas vezes eu acordava 3 horas da manhã com alguém batendo na porta, pedindo atendimento, e ele ia na maior alegria, na maior disponibilidade. Então isso me marca muito, né, essa disponibilidade que meu pai tinha para com as pessoas. Os fins justificam os meios? Nem sempre. Nem sempre. Há sempre que se pensar aonde se quer chegar, o que se quer atingir, né? E medir isso, as consequências disso. Muito bem. Medo. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de covardia, né? A covardia é o maior defeito do ser humano. Eu não sou covarde, né? Não quero ser covarde nunca com ninguém, nem comigo, principalmente comigo, com as minhas concepções e com meus amigos e com qualquer causa que eu abrace. Você mentiria por? Eu mentiria... Para defender um amigo, por exemplo? Talvez. Talvez, para defender um amigo... Não sei, depende. Eu não sei mentir, eu rio, meu semblante denuncia. Você não consegue, né? Eu sou muito transparente. As pessoas, sempre que é preciso não diga isso, eu fico tentando, né? Mas eu acabo descobrindo que é brincadeira. Qual, segundo o que dizem, qual o mal menos necessário à humanidade, política ou religião? O menos necessário, eu acho que é a política. O menos necessário. A religião não, ela é necessária. Ela Você é um homem religioso? Sou Reza todos os dias? Rezo todos os dias. Tem santo de devoção? Tenho 2 santos de devoção. Nossa Senhora da Conceição, que é a imagem que eu tenho na minha casa, que foi de minha tataravó, eu até hoje a tenho. Nossa Senhora, Maria de Nazaré e Santo Antônio, o santo de meu nome. Legal. Você falou no início do programa que gosta da combinação frio e vinho. Com quem você gostaria de beber um vinho? Com amigos. Eu tenho muitos, né? Então, com qualquer um deles. Quem você não gostaria de beber vinho? Quem eu não gostaria de beber vinho? Não, eu não tenho em mente nenhum nome que eu possa... Quem não gosta de vinho? Geralmente, quem não gosta de vinho é ruim beber vinho. É verdade. Né? Um sonho. Um sonho coletivo, eu diria que é a cura do câncer, se pudesse acontecer, né? Dizima muitas pessoas. Meu pai morreu de câncer e eu vejo muitas pessoas amigas sofrerem disso. Então, um sonho coletivo seria saúde para todos, né? E a cura do câncer. E um sonho individual é
ser diretor do Centro de Formação de Professores e fazer um bom trabalho. Amor. Antônio Fernandes é mais amor ou mais paixão? Amor. Amor seria? Permanente, seguro, pé no chão. Antônio Fernandes, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Espero que você tenha gostado. Gostei, foi tranquilo, a timidez foi vencida, né? Você deixa a gente muito à vontade. E eu espero que eu tenha passado um pouco da minha história aí, apesar de pouca coisa que eu já vivi, mas eu vivo intensamente tudo que a mim chega, né? Então, foi um prazer conversar com você, Calil. Muito bem, conversamos com o professor e doutor Antônio Fernandes aqui no programa Interview, começando a semana com o pé direito. Nosso compromisso fica agendado para amanhã, às 6 horas, com mais um programa Interview, aqui pela sua TV Diário do Sertão. A todos vocês, o nosso muito obrigado e uma ótima noite.